Olá, na pauta de hoje, literatura. A nossa conversa é com o Dr. José Humberto Henriques, que foi indicado para o Prêmio Nobel da Literatura em 2023 e também em 2024. Ele é mineiro, mora em Uberaba, é médico, escritor, é membro da Academia de Letras do Triângulo Mineiro. E seja muito bem-vindo, viu, doutor José Henriques? Vamos falar sobre esse fenômeno que é a sua produção literária. Você tem mais de 400 livros publicados. Isso. É uma satisfação estar aqui com você, viu, Vacilo? A gente adiou um pouco essa nossa conversa, mas agora, felizmente, deu certo. São 421 livros. 420 estão publicados na Amazon. E tem um que está pronto, devo publicar ele agora. Um livro que já está pronto, já tem uns 4 meses. Eu adiei um pouco, não sei porquê, a publicação desse livro, mas ele sai agora. Se chama O 11º Mandamento. Por curiosidade, o 11º Mandamento é um romance. Que um romance menor, as pessoas estão exigindo muito livros menores, sabe? Aquele tijolão de 1000 páginas está sendo um pouco refugado. Então, esse é um livro menor que vem atender às exigências das pessoas que não estão tendo muito tempo para se dedicar, por exemplo, a um Thomas Mann da vida, uma coisa desse tipo, Palmeira Selvagem, esses livros mais poderosos que a gente teve no século passado. Embora eu devo dizer a você, adiantando até um pouco essa coisa, estou publicando agora 15 livros em papel, pela editora Dialética. É uma das maiores editoras das Américas hoje. Ela andou comprando várias, é uma editora enorme. Ela resolveu publicar 15 volumes meus. Todos esses romances são grandes. Não tem nenhum que tem menos de 500, 600 páginas. Você tem até de 1.200 páginas, né? É o tijolão antigo, mas infelizmente são livros que estão prontos há muito tempo e já estão aí no mercado. Desses 15, acho que 12 já estão no mercado. São obras inéditas ou você está... Todas inéditas. Todas inéditas? E todas inéditas. Não é uma edição do que você já tinha publicado? Não. Eu publiquei 44 livros em papel. Esses livros já estão catalogados e estão sendo vendidos, comercializados por aí, mas esses 15 são inéditos. Zé Humberto, é muito bacana a gente estar falando sobre esse tema aqui, né? Como você disse, estava aguardando já essa agenda há muitos meses, mas nós vamos contar um pouco assim da sua história e depois a gente vai voltar para ser indicado para o Prêmio Nobel de Literatura. Como é que isso funciona, quais são os bastidores, né? Mas eu quero saber se é verdade que você redigia até 3 livros simultaneamente. Eu fazia isso. Eu criava em 3 ambientes diferentes. No meu consultório eu tinha um computador, em casa outro, e eu carregava um laptop. Às vezes para algum lugar onde eu ia, por exemplo, nos meus plantões, quando eu exercia o cargo de chefia de plantão, às vezes sobrava um tempinho lá na faculdade de medicina. Então eu ia redigir, fazia assim, 3 ao mesmo tempo. Você fala com naturalidade, como se fosse... Não, fácil, sabe? assim, você não misturava ali as narrativas? Não. A criação das personagens é muito específica e não gera esse desconforto da confusão. O que pode eventualmente acontecer é o problema da data. Quando você está fazendo um romance, você precisa prestar bastante atenção nas datas, porque senão você acaba matando um que ainda não nasceu e levando até os 200 anos de idade um que ainda está para nascer, alguma coisa desse tipo, sabe? Esse tipo de coisa eu acho que é preciso cuidado, mas com relação a misturar as histórias, não. Seus personagens, é alguma inspiração também de alguma pessoa real? Todos. Todos? Todos eles. Na verdade, o que acontece é que a vida, o cotidiano, te apresenta personagens, né? A cada dia você encontra. Por exemplo, você lembra das personagens do Chico Anísio? Perguntavam para ele, onde é que você tirou? Acho que era mais de 100. Ele fala, não, eu conheci o fulano, esse aqui é baseado num porteiro de
de boate, ou no porteiro de hotel, no marceneiro, no fulano jogador de futebol. E na vida que acontece hoje com a gente, a oferta é muito grande, você não precisa procurar. Quem tem talento e sabe manipular dados de história e fazer a ficção, não precisa buscar muito, a vida traz. Então, é claro, muita coisa, muito personagem ali não tem nenhuma relação fixa com a realidade plausível de agora. Não tem. Mas se você for rebuscar, vem a memória de uma coisa que aconteceu lá no passado, há 10 anos atrás, numa outra época, alguma coisa que foi pitoresca, alguma coisa que foi, digamos, hilária, alguma coisa que foi interessante. Então fica, porque são tantas as performances que a vida nos apresenta, que as personagens caem assim, nem é de paraquedas, é sem paraquedas mesmo, e acaba se construindo um mundo novo. Porque um livro, quando aparece, é sempre um mundo novo, né? Você é um romancista. Eu sou romancista, ensaísta, poeta, contista, dramaturgo e cronista. E novelista. A novela do ponto de vista literário, não novela de televisão, não sei mexer com isso. Eu trabalho a novela como gênero literário. E como que você se preparou para tudo isso que você produz com esses estilos diferentes? Olha, a gente começou muito cedo, conforme eu te disse, e nós, com 8, 9 anos de idade, já estávamos nessa área de literatura. Foi influenciado por alguém da família? Não. Não. Existem coisas que você consegue explicar. Há outras que ficam só em cargo de elucubração. Você não consegue deslindar muito bem. Mas eu vim aqui para Uberaba, muito jovem, para estudar. Fui estudar no Colégio Marista. E onde eu fiquei 7 anos, né? Me preparando para o vestibular de medicina. Na época das férias, eu ia para a roça, eu ia para a fazenda, lá em Brejo Bonito. E era uma coisa muito interessante. Eu sempre me refiro a isso porque eu acredito que seja real isso que eu vou te passar, um dos motivos que me levou a trabalhar com literatura. Eu era um garoto absolutamente normal, eu jogava bola no Diocesano, eu era do time do Mirim, eu era titular do Mirim com muito orgulho, né? Era um bom atleta, um garoto que jogava bola muito bem, mas todos ficavam com a bola e eu fiquei procurando outras coisas. A propósito, quando eu ia para a roça, lá nós tínhamos uma usina de eletricidade de geração própria. Só que a luz lá funcionava, não tinha energia elétrica da CEMIG. A luz lá funcionava das 7, digamos, às 8h30 da noite. Ela ia murchando até apagar, porque era limitado. E lá não tinha o que fazer. Então, eu me sentava numa varanda, ficava olhando aquela lua enorme, nascendo lá para os lados da fazenda da dona Mariquinha, que era uma senhora respeitabilíssima e que tinha uma fazenda lá adiante, aquela lua cheia, amarelona, e comecei a me interessar pelas enciclopédias. Meu avô tinha livros, muitos livros, o que é uma coisa não muito comum no interior de Minas Gerais ter tantos livros, mas ele tinha biblioteca, então ele tinha uma coleção que se chamava Trópico. É uma enciclopédia até muito apropriada para criança, eu acho, mas ela é muito versátil e ampla. Então traz tudo quanto é tipo de assunto, eram 12 volumes, eu me lembro bem. E isso trazia desde literatura, pintura, arquitetura, medicina, variedades, plantas,
orquídeas e tal, aquela coisa toda. E por capítulos curtos, 3, 4 páginas. Eu li esses 12 volumes rapidinho, né? Quando eu tinha uns 10 anos, eu já tinha lido tudo. Quer dizer, imagina uma enciclopédia vasta, né? Isso me colocou em contato com o universo, com tudo que poderia ser inteligível dentro do mundo. Isso me fez despertar para a literatura, até para a política, sabe? Essa enciclopédia trazia, o último volume era só sobre política. Então, a partir daí, eu deslanchei. Eu vi que a escrita era muito complacente, era ampla, ela permitia uma variedade de absorções, de entendimentos que ia muito além do momento oportuno, daquele momento. De tal forma que quando eu voltava para cá, para o Diocesano, eu já tinha outros interesses. Quais? Tinha uma biblioteca aí que chamava Biblioteca Zé de Alencar, ela era enorme, mas não tinha nenhum livro novo. Era tudo uns petardos, sabe? Uns livros antigos. Mas eu alugava os livros. Alugava? Era alugado, eu pagava 20 centavos, era uma moeda de 20 centavos. Eu levava o livro para casa e podia ficar com ele o tempo que eu quisesse. Tinha uma funcionária lá que chamava Maria. Nos primeiros ela me cobrava, depois ela percebeu que não precisava, porque eu estava trazendo de volta os livros e eu pegava muitos. Então eu tive um contato com toda a literatura clássica. Você foi consumindo? Fui consumindo, de Shakespeare até os franceses mais jovens, né? do simbolismo francês. Aí coisa moderna não tinha, era uma coisa ou outra. Quando chegava na década de 60, por exemplo, lá com os sertanistas brasileiros, tipo Zelinho do Rego, esse povo, o Jorge Amado, já não existia mais. Ali não tinha, eu tinha que buscar em outras fontes. Agora lá o que tinha eu peguei, mas tinha muito livro em grego, em latim, em alemão, em francês. E eu percebi que era preciso aprender isso. Começou a estudar outros idiomas. Precisava ler isso no original, porque estava aquele impacto que aquela coisa me trouxe foi grande demais. E com 12 anos para 13, eu escrevi o meu primeiro livro. Qual que foi? Não existe mais. Era muito ruim. Era muito ruim? Era terrível. Tinha uma influência do Carlos Drummond de Andrade, da Cecília Meirelles. Eu gostava muito do Manuel Bandeira. Tinha uma influência desse povo. Era aqueles poemastros do tipo modernista, de Semana de Arte Moderna, que na verdade, aquilo foi um treinamento, né? E qual foi o seu primeiro livro bom, do seu ponto de vista? Do meu ponto de vista, isso aconteceu. Sabe, a vida foi me permeando de armadilhas, com coisas. Você imagina, eu vou te responder essa questão, porque se a gente ficar aqui conversando sobre isso, eu acho que nós vamos conversar aí uma eternidade. Você veja, eu tinha que me dedicar à medicina. Eu prestei o vestibular com 16 anos e tive a sorte, a fortuna de passar. Então, a escola de medicina me absorveu muito. Depois, eu tive que ir para Ribeirão Preto fazer residência e depois em São Paulo. Essa época de Ribeirão e São Paulo, eu praticamente não criei nada em termos de literatura. Foi dedicada à medicina. Não dava, não tinha esse jargão, esse impulso, esse interesse. Embora isso não tivesse morto dentro de mim, eu continuava lendo. São preparos, sabe? A vida te traz preparos. E eu chamo isso amplitude de consciência. Isso tem muito a ver com a espiritualidade, que de hoje da qual a gente não se desvincula. Apesar de muita gente falar, esses escritores são meio agnósticos, são meio vazios com relação a isso. Isso é bobagem, porque ninguém, em sã consciência hoje,
pode permitir que as luzes não estejam presentes, né? Pois é, eu já tenho uma outra pergunta aqui que você já me provocou. Eu não te respondi essa, mas deixa só encerrar essa para você ver onde a gente chega. Depois que eu terminei essa fase de residência, eu voltei para Uberaba para trabalhar em medicina, para ser o cardiologista que eu sempre fui, né? E Marney sempre do meu lado, a gente trocando ideias, e eu acabei escrevendo um primeiro livro. Eu ajuntei esse material que não prestava, porque com 17 anos eu já tinha escrito acho que 4 livros. Eu ajuntei esse material que não tinha muito valor literário e transformei trabalhei isso. Trabalhei como ourives mesmo, tirando aqui, botando ali, e escrevi o primeiro livro, o Livro das Águas, que foi o primeiro livro que eu publiquei em 1994. Acho que foi em 94. O Livro das Águas. E aí, depois desse, no mesmo ano veio o Cavaco de Costela, que é um livro de contos, depois o Uber da Cidade, no mesmo ano. E em seguida, eu não gostava de fazer romance, porque eu achava que romance não era o grande lance. Achava que poesia, que era a quintessência da literatura, era o grande mecanismo de estética, né? Então, acabei escrevendo romance, publiquei o Geomorfossintaxe do Riso e logo em seguida o Urucuia. Já são 6 livros para começar por 95, 94 e 95, e daí para frente foi uma enxurrada deles. Tem a tragédia humana veio aí quando você foi candidato a deputado federal. A tragédia humana é bem posterior, né? É um livro escrito entre 2002, 2003 até 2004, 2005, porque a tragédia humana são 9 volumes. O primeiro com 1.200 páginas. O primeiro tem umas 1.200. A sua inspiração foi política ali? Não foi inspiração, de novo. Não foi? Não. O que é, então? Foi conhecimento. E eu entrei nos bastidores da política e fiquei conhecendo a sujeira em loco, a sujeira como ela é, a porcaria como ela é. Eu fiquei conhecendo o que é ser candidato, que é a coisa mais humilhante que existe. É mesmo? Não existe mais nada na face de um terráqueo que seja mais humilhante do que ser candidato a alguma coisa, porque não existe perfeição em lado nenhum. Nós estamos aqui num ambiente político, decididamente, solidamente político, mas eu estou sendo sincero, eu não posso me furtar a isso. Se você perguntasse se eu ia ser candidato novamente a alguma coisa, nem se você me oferecesse o Senado. Você não precisa ser candidato. Política partidária, né? Não, qualquer Porque agora você está concorrendo e tem uma política ali também. Existe, aquilo é político também. É político, mas demanda uma coisa diferente que se chama estilo e capacidade de criação. Eles não vão dar um Nobel para qualquer um. Isso é uma coisa que deve ficar clara. Eles vão dar para alguém que tenha algum grau de merecimento, embora eu acredito que haja política sim, porque está muito hoje focado no leste europeu e nos países ali ao lado da Suécia, Suíça, Islândia, ali nos mais próximos da aurora boreal. Isso está ali, nos países nórdicos. Geograficamente. Fica girando ali, sabe? E já está na hora de estender isso para as Américas novamente, como aconteceu no passado, com o Gabriel Garcia Marques, por exemplo, né? Mas aqui de Uberaba, né, de Minas, dessa geração, você já muito premiado e você é o primeiro a ser indicado pelo Prêmio Nobel de Literatura? No Brasil, houve outras indicações. Eu soube que houve mais 2, da Lígia Fagundes Telles e de um outro da Academia Brasileira de Letras. Mas eu fiquei sabendo que a indicação não foi aprovada. Eu fiquei sabendo agora disso, que não foi aprovada, a minha foi. A sua foi aprovada? Foi por
causa do currículo, né? Que é muito chamativo. Porque é o conjunto de tudo que foi produzido, de todas as suas obras. O conjunto das obras, mais um currículo, que é onde eles procuram se espelhar para ver se esse fulano ou esse cicrano pode ser candidato ou não. Eles não aceitam qualquer um, não. Não que esses de lá não tenham sido importantes, são, mas o fato eu não vou debater esse assunto, porque eu estou feliz de ser candidato e me basta. Aí tem todo um processo, né, de inscrição, depois tem alguns meses para avaliação. Isso, você manda o seu material, eles costumam pedir um livro da sua produção, da sua autoria. Isso passa por uma seleção prévia, esse material é enviado via correio, passa por uma seleção prévia e aceito ou não aceito. A partir do momento que é aceito, naturalmente, você está concorrendo. E espera o resultado até o mês de outubro, mais tardar em novembro. O Prêmio Nobel de Literatura sai, depois o Prêmio Nobel de Medicina, o Prêmio Nobel de Física, de Matemática. E o último, acho que Prêmio Nobel, acho que, não sei, é um relacionado com a parte exatamente humana da coisa, a coisa mais imbricada no ser humano. Não sei, não me lembro. E a gente espera esse reconhecimento mundial mesmo. Você tem até um clube, né? Um fã-clube aqui que movimenta. Ele ainda está de pé. Nós não estamos mexendo muito nele, porque era o Zé... É um comitê, né? É um comitê. O Zé Beto Fernandes que estava por conta disso, ele agora está mais por conta da prefeita, né? Da Elisa. Então, ele está muito ocupado, mas está lá aberto e as pessoas estão se manifestando ainda através desse comitê. E aqui a gente encerra essa entrevista que tem muito, mas não tudo, do escritor, do médico, do ser humano, do José Humberto Henriques. Essa entrevista depois você pode também assistir no canal YouTube e eu estou muito feliz de você estar aqui hoje, viu?